E aí, galerinha, na aula de hoje vamos tratar sobre vetores. Vamos nessa! Os vetores são ferramentas matemáticas representadas por uma reta orientada, tá certo? Reta orientada. O que é isso, pessoal? Uma reta orientada é um nome bonito para uma linha com a seta. Então você tem aqui uma reta orientada por uma seta. Essa reta aqui, ó, está orientada por essa setinha. Tá certo? Esse é o vetor. É um elemento matemático que tem essa característica. Onde esse ponto aqui, ó, o lado que não tem a seta, nós chamamos de origem. Vou colocar aqui de outra cor. Nós chamamos de origem. Origem. E o lado que tem a seta nós chamamos de extremidade. Extremidade. Certo? Então, primeiramente, por que é que eu preciso utilizar os vetores? Tá? Porque existem na física dois tipos de grandeza. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Grandezas escalares ficam perfeitamente caracterizadas quando você usa um número e uma unidade de medida. Exemplo, o tempo. Se eu disser para você que agora são 10 horas e 4 minutos, eu não preciso dizer para você mais nada. Eu já dei informação completa. Agora, a hora é 10 horas e 40 minutos. Agora, se eu falar para você, olha, eu me desloquei 2 metros. Essa informação está incompleta. Você não é capaz de identificar como é o meu deslocamento. Em vista do tempo, quando eu falo 10 horas e 4 minutos, você sabe exatamente o que é que isso significa. Mas se eu falar, eu me desloquei 2 metros, eu posso ter 2 metros para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, então a informação não está completa. Esse tipo de grandeza nós chamamos de grandeza vetorial. São grandezas que a informação do módulo, ou seja, do número e da unidade de medida, não é suficiente para caracterizá-la, tá certo? Como é que eu consigo compreender ou diferenciar de uma maneira mais simples? Se eu falar assim, olha, eu me desloquei por 2 metros, aí você pergunta mentalmente, para que lado? Aí, para a esquerda. Não faz sentido eu perguntar para que lado? Mas isso para grandezas vetoriais. Grandezas escalares, se você perguntar para que lado, parece que você está fazendo uma piada ou está falando algo absurdo. Certo? Exemplo, vou passando na rua, aí pergunto para o cara, ei, que horas são aí? Aí ele diz lá, 10 horas. Aí eu pergunto, para a esquerda ou para a direita? Não é uma coisa esquisita? Parece um absurdo, parece uma piada. Né? Mesma coisa com a massa. Subir na balança está lá, 96 quilos. Aí você vai e pergunta, para a esquerda ou para a direita? Não faz sentido. Essa pergunta, para grandezas escalares, não faz sentido algum. Para grandezas vetoriais, ela faz todo sentido. Então, o que são essas grandezas vetoriais? São grandezas que, além do módulo, que é o número, da unidade de medida, eu ainda preciso continuar caracterizando elas, indicando uma direção e um sentido de aplicação. Por isso que nós utilizamos o vetor. O vetor, ele entra para quê? Para complementar essas grandezas físicas, tá bom? Então lembre, o que é um vetor? É uma reta orientada, onde você tem aqui a origem, aqui a extremidade. Agora, nem toda reta orientada é um vetor, tá? Por quê? Para ser vetor, obrigatoriamente, você precisa ter o módulo ou intensidade certo? Módulo ou intensidade, que é representado por número mais unidade de medida ou tamanho do vetor.
esse tamanho do vetor aqui, pessoal, você vai observar de acordo com a escala que for fornecida na questão, tá bom? Mas eu posso representar a intensidade, o módulo desse vetor, usando o número de unidade de medida ou pelo tamanho do vetor. Exemplo, imagino que sejam dois vetores, o vetor A e o vetor B. Qual é o mais intenso dos dois? O B, maior do que o A, né? Se isso aqui estivesse apresentando, por exemplo, uma força, essa força aqui é maior do que essa, tá bom? Então, quando eu falo tamanho do vetor, eu quero dizer isso. Agora, nas questões, geralmente aparece uma unidade de medida aí para você comparar isso de maneira mais efetiva. A outra característica obrigatória dos vetores, tira logo o print aí da tela, beleza? É a direção. Vou colocar outra aqui também, e o sentido. Todo vetor, obrigatoriamente, precisa ter essas três características. Se faltar pelo menos uma, nós não estamos tratando dos vetores, tá bom? Então, nem toda reta orientada é um vetor. Exemplo, uma placa de trânsito. Lá você vê a placazinha aqui, ó, uma setinha, siga em frente. Isso não é um vetor, porque só tem direção e sentido, não tem módulo. Então, você não caracteriza isso como um vetor. Agora, se eu tivesse módulo, a direção e o sentido, aí seria um vetor. No caso, o que seria a direção? Pessoal, não confunda, e é onde está o principal equívoco, é direção e sentido. Direção é representada pela reta. Tá? O que é isso? Representado pela reta. Ora, ela pode ser horizontal, pode ser vertical ou diagonal. É o que eu consigo responder se o meu vetor não tivesse a seta. Olha, se eu pegar aqui só uma reta e não orientá-la, aqui eu posso dizer que essa reta é horizontal. Posso dizer que essa é vertical, posso dizer que ela é diagonal. Mas eu não tenho uma orientação para onde ela está indo. Então, a reta em si, sem a setinha, indica a direção. A seta indica o sentido. Então, o sentido é o quê? Representado pela seta. Certo? Quais são os sentidos que eu posso? Para cima, para baixo, esquerda, direita e assim sucessivamente. Tá bom? Então essas são as características de um vetor. Todo vetor é o quê? Uma reta orientada por uma seta. Todo vetor é uma reta orientada por uma seta, que possui também um módulo. Serve para quê? Para caracterizar a direção e o sentido de aplicação de grandezas físicas classificadas como vetoriais. Tá certo? Tem que possuir módulo, número mais unidade de medida do tamanho do vetor, direção, reta, né? Vertical, horizontal, diagonal e sentido. Cima, baixo, esquerda, direita. Como é que eu represento a grandeza vetorial na física? Um exemplo. Vou colocar aqui no cantinho mesmo. A força. Força é uma grandeza vetorial. O que é que eu faço? Coloco uma setinha aqui em cima. Essa setinha aí não é um vetor, tá? É só a nomenclatura que eu estou utilizando para indicar que essa força vai ser analisada com base nas suas características vetoriais, tá? É bem comum você ver grandezas como a força sendo representada só pelo F. Quando eu faço isso, eu estou desconsiderando as características vetoriais. Quando é que eu posso fazer isso? Geralmente, quando o movimento é unidimensional. Porque aí a característica vetorial da direção não vai importar, porque já é estabelecida a direção. O que é que vai importar? Se é para a esquerda ou para a direita, por exemplo. E isso eu consigo estabelecer só com um sinal. Tá? Em grandezas vetoriais, o sinal de menos indica só que você está indo para o lado contrário
a grandeza está agindo para o lado oposto ao lado positivo, tá? Por isso que em alguns casos, em alguns livros, você vai encontrar lá cinemática escalar. Tá? Ali ele está desconsiderando a característica vetorial e transportando essa característica só para o sinal de mais e menos. Mas na realidade, a cinemática não pode ser classificada como escalar, porque 4 das grandezas que nós estudamos, ou melhor, 3 das 4, o que é que nós estudamos lá? Aceleração, velocidade, deslocamento e tempo. Só o tempo que é escalar, o resto é vetorial. Quando nós tratamos a cinemática escalar, entre aspas, o que nós fazemos é só desconsiderar essa característica vetorial porque nós estamos analisando um movimento em linha reta, então só tem um sentido, ou melhor, só uma direção possível, e 2 sentidos. Ou vai para um lado ou vai para o outro, vai para cima ou vai para baixo. E isso eu consigo estabelecer com um sinal de mais e menos. Exemplo, aqui no caso dessa força, se eu aplicar uma força para esse lado aqui, a força F tá assim, e eu digo para você que eu escolhi o que estiver apontando para a direita como sendo positivo, então essa força aqui é positiva. Se eu escolher que isso aqui seja negativo, então ela é negativa. Tá vendo? O sinal de mais e menos em grandezas vetoriais indica só o sentido de aplicação da grandeza. Certinho? Então aí nós temos toda a caracterização dos vetores. Aproveita logo aí, ó, deixa o like, comentário, compartilha com o pessoal, deixa sugestões aí que eu quero saber o que é que vocês estão achando aí das aulas, tá? Alguma dúvida ou crítica, fica à vontade. Continuando. Agora, quando eu pego um vetor, eu estou analisando uma classe diferente de grandezas, tá certo? Que são as grandezas vetoriais. Em que aqui se implica? A álgebra vetorial é diferente da álgebra escalar. Quando eu vou somar um vetor, é diferente de você somar grandezas escalares, tá? E é isso que nós vamos ver agora, tá? Pelo menos uma parte. Então, quando eu pego aqui a soma de vetores, vamos ver a soma de vetores. Vamos ver os três principais casos na aula de hoje. Na aula seguinte a gente continua com os demais, tá? Olha, soma de vetor. Vamos imaginar primeiro uma soma escalar. 3 mais 4. Se isso aqui for escalar, todo mundo concorda que isso aqui vale 7. Mas se isso for um vetor, se eu estiver somando 2 vetores, vetorial. Se isso aqui for vetorial, 4 mais, vou colocar aqui na mesma ordem, 3 mais 4, podem estar compreendidos entre 7 e 1. Certo? Esse é o problema de você somar vetorialmente grandezas. Por quê? Foge da álgebra convencional. E o que é que eu preciso levar em consideração? Vamos lá, vamos dividir em três casos, né? Primeiro caso, quando os vetores possuem mesma direção, ou seja, são paralelos, né? Direção. Tem direções paralelas. Ou pode estar um à frente do outro também, tem problema. Mesma direção e sentido. E mesmo sentido. Que é o caso mais simples. Ó. Você tem um vetor A. Vou colocar que esse vetor A tem módulo 3. Vou colocar, sei lá, newtons. 3 newtons. É um vetor força. E tem um outro vetor, vou usar aqui o mesmo exemplo. Vetor B, que tem um módulo 4 newtons. Veja que eles estão na mesma direção e apontam para o mesmo lado. Tem o mesmo sentido também. Nesse tipo de situação, e em qualquer outra situação de soma de vetores, sempre o que você vai fazer é pegar a origem de um vetor e ligar na extremidade do outro. Ou seja, pegar a extremidade de um vetor
e ligar na origem do outro. Se eu quiser que você realize a soma, vetor soma A mais B, eu vou pegar a extremidade de A, ligar na origem de B, ó. Fazer isso aqui. A, B. Tá vendo? Liguei os dois. Se você pegar essa configuração, isso vai formar um novo vetor cuja extremidade coincide com a extremidade de A, ou melhor, cuja origem coincide com a origem de A e cuja extremidade coincide com a extremidade de B. Esse aqui é o meu vetor soma. Tá certo? Se você olhar aqui, o que foi que eu fiz? Somei os dois. Ó. Então, o módulo desse vetor soma vai ser 4 mais 3, a soma dos módulos. Então, esse módulo aqui, ó, desse vetor soma, vai ser igual a 7. 7 newtons. O que aqui significa? Que se eu tiver dois vetores com a mesma direção e mesmo sentido, um de 3 newtons e outro de 4, eu posso substituí-los por um único vetor de módulo 7 newtons, certo? Vamos ver aqui só mais esse caso para a aula não ficar muito longa, que é o caso quando eles têm mesma direção e sentidos opostos. O terceiro caso nós estudaremos na próxima aula, tá? No próximo vídeo. Então, tira o print aí dessa parte, beleza? O segundo caso, pessoal. Segundo caso, quando você tem mesma direção e sentidos opostos. Vou usar de novo os vetores 3 e 4 newtons. Você tem aí o vetor A, módulo 3 newtons. Você tem o vetor B, módulo 4 newtons. Só que agora eles têm a mesma direção horizontal, um aponta para a esquerda, outro aponta para a direita. Geometricamente, como é que é feito isso? Imagine aqui, ó, você tem o vetor B, lembrando que isso aqui é uma soma também, então eu quero somar A mais B. Então o que é que eu faço? Eu pego a extremidade de A e ligo na origem de B. Ó, a extremidade de A eu vou ligar na origem de B. E eu posso fazer isso, tá, pessoal? É uma propriedade dos vetores. Eu posso transladá-lo, mudar de posição, que eu não posso é girar. Porque se eu girar, eu mudo a característica de direção e sentido e ele passa a ser outro vetor. Então eu posso transladar, posso mudar ele de posição. Peguei o B e coloquei aqui, ó, que é o meu vetor B. Agora, vou pegar o vetor A e vou colocar aqui, ligando a extremidade de A na origem de B. Ó. A tá bem aqui, ó. Vetor A. O que seria a soma? Seria o restante aqui, ó. É como se eu tivesse pegado, botado A aqui e tivesse cortado isso aqui, ó. Essa parte que A tá em cima, eu elimino. Sobra o quê? Sobra isso aqui, ó. Essa sobra é o meu vetor soma. Tá certo? Então você pode observar o que foi que eu fiz. Eu peguei B e tirei um tamanho equivalente a A dele. O que sobrou é o meu vetor soma. O que aqui significa? Que o módulo desse vetor vai ser A3 menos B. Ou o contrário. B menos A, também pode ser. Tanto faz. O que é que vai mudar? A minha orientação. Se eu colocar assim, ó. Na verdade, vou colocar aqui perfeitinho. Menos 4. O que é que eu fiz? Eu escolhi um eixo. Eu estou escolhendo aqui, ó, para esse lado positivo. B não está apontando para o lado oposto? Então, ó, é negativo. Somando, fica 3 mais B, como está apontando para o lado oposto ao que eu escolhi, é negativo. Menos 4. Então, o módulo desse vetor vai ser quanto? Vai ser menos 1. Presta atenção aqui. Quando eu estou falando módulo, na verdade, vou colocar direitinho, tá? O módulo dele é 1. Tá? O módulo dele é 1. Só que quando eu calculo isso, eu preciso analisar o sinal. Vou tirar aqui o módulo. Quando eu calculo
vetores com sinais opostos, sentidos opostos, eu preciso analisar o sinal. Então, eu vou tirar o módulo. Então, fica menos 1. O que é que esse menos significa? Que o vetor soma é um vetor unitário apontando para o lado negativo do meu eixo, tá? Do meu referencial. Beleza? Então, simplificando, quando os vetores apontam na mesma direção e no mesmo sentido, para você estabelecer o módulo dele, você soma. Quando eles apontam para o lado em sentidos opostos, mesma direção em sentidos opostos, o módulo dele você subtrai. O sinal de mais e menos em grandezas vetoriais indica simplesmente o sentido de aplicação da grandeza. Não significa uma perda, não. Indica o sentido de aplicação da grandeza segundo o referencial adotado. Lembre-se que na grande maioria das vezes esse referencial ele é adotado para a direita como sendo positivo, para cima como sendo positivo. Então a questão é quando não esclarece, você toma esse referencial, tá? Deixa o like de novo, deixa o like, compartilha. Segue nas redes sociais, visita lá o www.fisicacomramon.com.br. Lá tem um monte de lista de exercícios, mapas mentais, download de provas de vestibular. Deixa lá o comentário, o que é que você gostaria de ver, que a gente está aqui para tentar ajudar. Certinho? Um abraço a todos, bom proveito, valeu!